Olá, esperando que todos estejam bem, com saúde. Vamos a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Nesse vídeo em específico, nós vamos tratar a respeito da matéria referente à reorganização societária. A reorganização societária, nós poderíamos dizer que seria uma espécie do gênero reorganização empresarial. A reorganização empresarial pode vir desde decisões de ordem preventiva de acidentes, por exemplo, contenção de despesas, e decisões gerenciais, como a admissão e a demissão de funcionários. A reorganização societária são modalidades mais específicas de reorganização empresarial. E existem duas modalidades. Quais são elas? A reorganização societária por operações societárias e reorganização societária por grupos de sociedades. Qual a diferença entre essas modalidades? Reorganização societária por operações societárias e reorganização societária por grupos de sociedades. A reorganização societária por operações societárias, nessa modalidade, vão ocorrer mutações no tipo ou na forma das sociedades, como nós vamos ver mais para frente, ou na estrutura dessas sociedades, e já nos grupos de sociedades busca-se uma otimização dos recursos de gestão dessas sociedades, por meio de uma diversidade de sociedades ou até mesmo pela constituição de entes despersonificados. Neste vídeo em específico, nós vamos tratar das modalidades de reorganização societárias por operações societárias, deixando os grupos de sociedades para o próximo vídeo por uma questão de organização da matéria, ok? Assim, como visto, as modalidades de reorganização societária por operações societárias se constituem em formas previstas no ordenamento jurídico, as quais possibilitam aos agentes empresariais realizarem mutações no tipo ou na estrutura de suas sociedades, podendo aglutinar pessoas jurídicas ou até mesmo dividi-las, seguindo estratégias de gestão ou de investimentos. As modalidades de reorganização societária por operações societárias são a transformação, a incorporação, a fusão e também a cisão. Então, na sequência, nós vamos ver cada uma dessas modalidades de operações societárias, os seus conceitos e as suas características. Vamos falar então da transformação enquanto uma das modalidades de operações societárias. Ora, para falar de transformação, primeiro eu penso que nós temos que descontextualizar essa palavra. Por que descontextualizar essa palavra? Porque é uma palavra muito genérica, pode gerar confusão, né? Então, o que é essa descontextualização? Nós vamos tirar do nosso contexto. Qual é o nosso contexto? Nosso contexto é o estudo do direito societário. Então, nós vamos extrair a palavra transformação do nosso estudo do direito societário e colocar lá fora. Lá fora ela vai ter uma ideia, uma conceituação genérica. E essa conceituação genérica vai dizer que transformação é uma transmutação. Se refere a uma mudança de forma. Era uma forma e passou a ser outra. Me lembro até de um exemplo que o Miranda Valverde, eminente jurista da parte de direito comercial e empresarial, ele diz que a transformação é quando uma sociedade se metamorfoseia em outra. Né? Podemos imaginar, então, uma lagartinha rastejante e se transforma numa bela borboleta? Pode ser. Mas isso lá na descontextualização, agora contextualizando, trazendo essa palavra para dentro do nosso contexto do estudo do direito societário, o que nós vamos ter como entendimento? Ora, nós vamos ter um entendimento que houve uma mutação, uma mudança, né? Uma transformação do quê? De um tipo societário em outro tipo societário. Ok?
Mas só isso não basta, porque nós temos que trazer mais elementos para compor o conceito da transformação no direito societário. Então eu convido para ver o seguinte, são 4 elementos. Então nós vamos colocar assim, transformação igual a o quê? Mudança de um tipo societário em outro. Primeiro elemento do conceito de transformação para o direito societário, mudança de um tipo societário em outro. Por exemplo, a sociedade foi constituída sob a forma ou tipo de uma sociedade limitada. No transcorrer do curso da vida da sociedade, aqueles sócios, eles acharam a necessidade de mudar o tipo societário, inicialmente de uma sociedade limitada para quê? Para uma sociedade anônima, ok? Então, vai mudar o tipo societário. Agora, o outro elemento, mais o quê? Mais sem implicar na dissolução ou na liquidação da sociedade, sem implicar na passagem desse estágio intermediário. Ora, se não existisse a transformação, daria para mudar um tipo societário em outro? Sim, mas com esse estágio intermediário. Como? No popular, dá baixa de uma, né? O CNPJ, ou o quê? Ia ter que dar a baixa, fazer uma dissolução, uma liquidação, nos moldes que nós já vimos, vender o ativo, pagar o passivo, dar baixa na junta comercial, o acervo patrimonial remanescente que sobrar, né, investir no novo negócio. Ora, desiste, não faz mais. Então é justamente para poder fazer essa passagem, essa mudança, até um determinado dia era a plim limitada. A partir daquele dia seguinte, passou a ser a Plim Sociedade Anônima e com todas as prerrogativas previstas no ordenamento jurídico em relação a esse novo tipo societário, ok? Mas tem mais o quê? Mais uma coisa ali. Diz o Miranda Valverde que ocorrerá o perecimento da pessoa jurídica primitiva e o surgimento de uma nova. A pessoa jurídica primitiva anterior desaparece e nasce uma nova pessoa jurídica. Mas, para alguém pode dizer, opa, que bacana. Não. Por quê? Porque a nova pessoa jurídica vai suceder à anterior em todos os seus direitos e obrigações. Ocorrerá o quê? Uma sucessão da nova pela velha, pelos direitos e obrigações anteriores. Essa situação de sucessão vai perseguir todas as modalidades de operações societárias, como nós vamos ver na sequência. Então, vamos tratar agora a respeito da incorporação e da fusão. Sim, vamos falar juntos a respeito da incorporação e da fusão. Mas vocês poderiam perguntar o seguinte, então vai falar junto porque é um pouquinho, um de cada um? Não, na verdade, eu tenho que admitir para vocês que eu não consigo falar de um sem falar do outro. Por quê? Porque tanto a incorporação quanto a fusão têm um tronco em comum. Que tronco em comum é esse? Né? É primeiro uma base igual e depois é que elas se dividem. Por quê? Pelo seguinte, porque tanto incorporação quanto fusão, nós estamos falando de união de pessoas jurídicas. Como assim? Imagine, antes da operação, tanto por incorporação quanto por fusão, eram 2 ou mais pessoas jurídicas que, com as respectivas operações, tanto incorporação quanto fusão, passam a ser uma só. Então, tem uma semelhança bastante grande. Agora, como é que nós vamos diferenciar se foi uma situação ou se foi outra situação? Por exemplo, como é que a gente vai saber qual das operações ocorreu, na verdade, entre a união de 2 grandes empresas que formaram uma maior ainda, uma chamada Sadia e a outra chamada Perdigão? Foi uma incorporação ou foi uma fusão? Há uma confusão nisso. Então, apenas a partir da resposta que nós vamos dar aqui, decorrente da diferenciação, é que nós vamos saber se é uma operação ou é uma outra operação. Então, vejamos o seguinte.
A característica básica da, digamos que, união das pessoas jurídicas por incorporação é a seguinte: na incorporação, a princípio, teoricamente, vai ocorrer um desequilíbrio entre o patrimônio das personalidades jurídicas envolvidas. Uma vai prevalecer sobre a outra. E se na ocorrência aparente, teoricamente, de uma prevalecer por outra, o que vai acontecer? A maior vai absorver a menor. Ok? E aí o que é? Essa maior que absorveu a menor vai ser chamada de incorporadora. E a menor que foi absorvida vai ser chamada de incorporada. E aí a grande questão, o que ocorre com as pessoas jurídicas na fusão, na incorporação? Na incorporação vai ocorrer que vai perecer a personalidade jurídica da sociedade incorporada e vai persistir a personalidade jurídica da sociedade incorporadora. Então, naquele exemplo inicial, eram duas sociedades que, a partir daquela união, que resultou daquela operação, o que vai acontecer? Uma vai morrer e vai persistir a outra, uma ou demais, porque pode ser mais de uma ser incorporada por uma sociedade, né? Então ela vai aglutinar, ela vai incorporar a outra. Então a incorporadora persiste, a personalidade jurídica, e a incorporada perece. Já na fusão, o que vai acontecer com a fusão? Enquanto que lá na incorporação ocorreu um desequilíbrio, a princípio, na fusão vai existir o quê? Um equilíbrio, uma equivalência. E a partir dessa equivalência, as pessoas jurídicas se unem. E o que acontece na fusão? Desaparecem as personalidades jurídicas das sociedades primitivas para o surgimento de uma nova. Então a diferença está aí. Nós temos que questionar o que aconteceu com as pessoas jurídicas das sociedades envolvidas. Na incorporação, vai perecer a personalidade jurídica da ou das incorporadas e vai persistir a da incorporadora. Então, a partir da operação, a personalidade jurídica que segue é uma já pré-existente, a da incorporadora. Já na fusão, a personalidade jurídica que segue a partir da operação é uma nova sociedade. Cria-se uma nova sociedade a partir da união delas. O exemplo mais claro que a gente tem, e mais famoso a respeito de fusão, é aquela que ocorreu lá no final da década de 90 do século passado entre a Antártica e a Brahma. Eram duas personalidades jurídicas distintas que se uniram. Desapareceu as personalidades jurídicas das sociedades Brahma e Antártica, persistiu as marcas, né? Mas as personalidades acabaram e surgiu uma nova chamada Ambev. Já o exemplo que nós temos de incorporação é justamente do quê? Da Perdigão e da Sadia, que foi divulgado na época que era uma fusão, mas na verdade tratou-se de uma incorporação. Incorporação o quê? Incorporação justamente da Sadia, que até então era maior do que a Perdigão, por parte da Perdigão, porque a Sadia sofreu bastante com a crise de 2008, como a gente sabe, e houve uma crise financeira que a tábua de salvação foi justamente ser incorporada pela sua grande concorrente, que era a Perdigão. Ok? Então, por último, vamos tratar a respeito da cisão. Na cisão, ocorre justamente o contrário do que ocorre lá na fusão e na incorporação. Lá na fusão e na incorporação, nós vimos que vai ocorrer uma união de pessoas jurídicas. Na cisão, é o contrário. Vai haver uma divisão. Cindir é separar, dividir.
a pessoa jurídica. Pode ser uma estratégia muito interessante, né? Que uma determinada empresa pode dividir em departamentos, os seus departamentos, por exemplo, eu gosto de citar muito o exemplo do departamento de transportes. Imaginem, o objeto da empresa era uma indústria, mas de repente virou uma tonelada de caminhões com despesas, um gerenciamento complicado, quase uma empresa dentro da outra. Então se divide e aí aquele departamento de transportes passa a ser o quê? Passa a ser uma transportadora e já se forma um grupo empresarial, como nós vamos ver mais para frente, sendo que essa transportadora vai prestar serviço para a indústria da qual ela fazia parte, com vantagens tributárias em relação a essa situação. Mas a cisão tem duas modalidades, a cisão total e a cisão parcial. Qual é a diferença básica entre a cisão total e a cisão parcial? Imaginemos o seguinte, aqui nas minhas mãos, né, nós temos uma pessoa jurídica, o patrimônio de uma pessoa jurídica, ok? Na primeira hipótese, na cisão total, houve a separação, a divisão, e essas duas partes aqui, ou elas se constituem em novas sociedades, ou elas são incorporadas por sociedades já existentes. Onde está a personalidade jurídica da sociedade cindida? Desapareceu. Ou seja, na cisão total ocorre o perecimento da personalidade jurídica da sociedade cindida. Já na cisão parcial, dividiu esta parte aqui, ou outras, né? Mas, por exemplo, só de duas partes. Essa parte aqui ou se constitui em nova sociedade ou é incorporada por sociedade já existente. Onde está a personalidade jurídica da sociedade cindida? Está aqui. Continua uma parte ainda ostentando a personalidade jurídica da sociedade cindida. Óbvio que, como em todas as outras modalidades de operações societárias, como eu já falei lá no início, vai ocorrer a sucessão. Aqui na cisão, para cada lado onde se estilhaçar pedaço da sociedade cindida, cada um desses destinos vai suceder em direitos e obrigações aqueles direitos e obrigações originárias lá pela sociedade cindida. Ok? E aí então ficamos aqui com esse vídeo, passamos para o próximo vídeo ainda tratando de reorganização societária, mas daí especificamente nas modalidades de grupos de sociedades. Então, até o próximo vídeo.